Então vamos lá, gente. Eu quero mostrar aqui para você que dentro da sua atividade você pode sim pagar um menor imposto na tributação se você fizer o cálculo correto daquilo que você de fato fatura, das despesas que você tem, do seu prolabore. Então, aqui nessa calculadora tributária, a gente vai desenhar o cenário do seu negócio com os dados reais da sua empresa. Então, suponhamos que você tenha aí um faturamento mensal de 15 mil reais, tá? E que você tenha de despesas dedutíveis aí 3 mil reais, que a gente considera de despesas dedutíveis. Que mais de informações que eu preciso aqui, ó? Se eu tiver despesa com folha de pagamento, eu vou acrescentar essa informação aqui. A quantidade de sócios, isso não vai influenciar no cálculo, tá? Se eu presto serviço exclusivo para pessoa física, tá? Também vai influenciar no caso de eu atuar com o meu CNPJ aqui. E o Prolabore aqui, ó, a gente costuma colocar como Prolabore o salário mínimo comercial. Todo empreendedor precisa fazer a retirada aí do seu Prolabore, mas o Prolabore é definido por você, tá? E aí eu tenho uma sugestão aqui, ó, para eu enquadrar ou não no fator R. Então a calculadora já traz para mim qual que é o valor aproximado que eu deveria ter de Prolabore para enquadrar no fator R, e essa informação é importante. Então, eu considero aqui, ó, ele está me dizendo que para um faturamento de 15 mil, eu precisava fazer retirada de um Prolabore ou a folha de pagamento de até 3.809,40. Eu arredondei aqui para 3.900, só para a gente demonstrar o cálculo, ok? Também aqui no caso de médicos, né, se é equiparação a clínicas, eu respondo sim ou não, vou deixar não aqui, que não é o caso, não é o seu caso, né? A alíquota de ISS aqui, ó, lembrando que a alíquota de ISS na prestação de serviço, ela varia de prefeitura para prefeitura e varia entre 2 a 5% a alíquota aí. Na maioria das prefeituras, o seu serviço está enquadrado aí como 5%, então vou deixar na alíquota máxima, tá? Tem algumas situações em que você pode atuar como profissional unipessoal, mas vou deixar aqui como não, que esses são casos raros, tá? E o ISS fixo, para aquele que formalizou lá na prefeitura o pagamento do ISS fixo, para alguns casos também, tá? Aí num teto de R$ 1.000. Eu vou deixar essas informações aqui para que a gente consiga enxergar qual é o melhor cenário para o seu negócio. Lembrando que para preencher essas informações, é importantíssimo que sejam os valores reais do seu negócio para que a gente chegue na menor tributação possível. Preenchido essas informações, eu venho aqui, ó, para a calculadora. Então, lembrando, eu tenho um faturamento de 15 mil reais aqui, uma folha de pagamento de 3.900, conforme a gente definiu lá o Prolabore, tá? E uma despesa mensal de 3 mil reais. Aí eu venho aqui, ó, no caso da CLT, se eu estivesse recebendo esse valor de 15 mil reais registrado na CLT, eu estaria pagando uma alíquota de 25,94% de imposto, tá? Ainda na pessoa física, sem a CLT, recolhendo pelo Carnê-Leão, eu estaria aí numa alíquota de 16,90%. Aqui, gente, a gente começa a entender aquilo que de fato compensa ou não para o meu negócio, para a minha atividade dentro daquilo que eu tô. Se você está enquadrado no Simples Nacional, você tem duas possibilidades de recolhimento, ou pelo anexo 5 ou pelo anexo 3. E aí a importância da sua folha de pagamento ali, mesmo que seja o seu Prolabore. Para você entrar na menor tabela, que seria o anexo 3, conforme você está vendo aqui, ó, no anexo 3 você vai pagar 9,97, enquanto que no anexo 5 você vai pagar 16,47. Mas para você usufruir do anexo 3, você precisa ter uma folha de pagamento de pelo menos 28% do seu faturamento. Por isso a importância de aqui na calculadora eu levar em consideração o valor da simulação aqui, porque essa simulação vai me apontar o fator R ou não, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma folha de pagamento de 3.900, que seria 28% do meu faturamento. Quanto eu pagaria de imposto no anexo 3? R$ 900 de imposto federal, mais uma guia de INSS de R$ 429 e uma guia de
imposto de renda de 165,85. Todos esses impostos equivalem a 9,97% de imposto, gente. Sem contar que, recolhendo acima do teto do INSS, eu contribuo aí com um valor maior para a aposentadoria, e isso é importantíssimo. Se eu não tiver esses 3.900 aqui, que é os 28%, eu caio aqui para o anexo 5. E olha a diferença do imposto no anexo 5. Aqui onde eu pagaria R$ 900 nessa tributação, eu caio para um imposto de 2.325 só de impostos federais. É muito imposto, gente. Se você está enquadrado no anexo errado, só aqui você já vê o quanto de imposto você paga. E aí eu tenho ainda, além disso, né, eu vou fazer os recolhimentos, eu vou entrar numa tabela do Simples Nacional de 15,55 e vou estar numa alíquota efetiva de 16,47. Olha a diferença de alíquota. E se eu estiver no lucro presumido, por exemplo, eu tenho uma alíquota de 19,09. Então, planejamento tributário é fundamental para que o seu negócio flua e que o seu lucro não fique todo aqui no imposto. Então, muitas vezes você está reclamando aí que o seu imposto está alto, que você está pagando muito imposto. Talvez o cálculo do seu negócio está errado. Vou mostrar para você se o seu faturamento for um pouco maior. Suponhamos que seu faturamento seja R$30.000, tá? E que você tenha uma despesa aqui dedutível de 5.000, né? Que você consiga comprovar. Olha para quanto vem o seu Prolabore simulado. Ai, mas é muito imposto, 7.280 é uma folha muito alta. Não vou trocar aqui só para você ver, tá? No momento da apresentação, eu já tenho aqui, ó, que eu não atingi o fator R, ou seja, eu não posso tributar pelo anexo 3. Automaticamente, se eu tiver no Simples Nacional, eu vou tributar pelo anexo 5, tá? E olha a quantidade de imposto que eu vou pagar aqui no anexo 5. R$ 5.025 em cima dos 30.000 faturado. Enquanto que no fator R, se eu tivesse enquadrado ali, colocado uma alíquota, um Prolabore que atingisse os 28%, eu tinha uma alíquota muito menor. Ainda assim, gente, se você não fizer um bom planejamento, você perde muito dinheiro na questão do recolhimento dos impostos. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui o Prolabore certinho, né? Ele está calculando ali 7.280 e 28. Então, vamos arredondar para 7.300 aqui, para ele levar em consideração os 28%. Olha aqui a alíquota efetiva no anexo 3. Aí sim, eu me enquadro no anexo 3, tendo um Prolabore aí de 7.300, que é 28% do meu faturamento. Super compensa, e você recolhe o INSS, né? Você recolhe aí o valor do INSS para a aposentadoria. Então, eu tenho uma alíquota efetiva de 14,33%, enquanto no anexo 5 eu tenho 17,23%, ou ainda no lucro presumido, se é o seu caso, 17,29%. É importantíssimo que você faça planejamento tributário, porque, como eu já disse, em janeiro de 2024, você pode fazer a solicitação de alteração de regime tributário. Então, por isso que a gente aconselha muito todas as empresas a fazerem um planejamento tributário. Como a gente vê, na pessoa física, gente, não compensa trabalhar nem pelo Carnê-Leão e nem recebendo um valor desse pela CLT. É muita desvantagem, você paga muito imposto, a carga tributária fica muito alta. Então, se você ainda não fez o seu planejamento tributário, vou deixar o nosso contato aqui, entre em contato conosco e nós ajudamos você.